Olá pessoal, hoje nossa aula é de matemática e vamos falar sobre frações. Habilidades: compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. Curte nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar. 1. De quantos modos? Bom, primeira atividade é: a turma do Dino tem um site na internet. Os visitantes podem dar a sua opinião em relação ao site, como mostra a figura a seguir. Então, a gente tem aqui um gráfico onde mostra os resultados da votação de muito bom, bom, razoável, mal e muito mal. Pergunta: após 200 visitantes terem votado, quantos consideram o site? No caso, de novo, o resultado: quantos consideram o site razoável? No caso, razoável são 15%. E eu tenho um total de votação de 200 pessoas. Então, eu tenho que achar 15% de 200. Então, a gente vai achar 15% de 200. 15% eu posso escrever como 15 por 100. 15 dividido por 100. E multiplico o 200 e eu vou achar a porcentagem. Agora, eu vou fazer 15 dividido por 100. 15 dividido por 100 é 0,15. E 0,15 multiplicado por 200, no caso, são 30. Então, 30 visitantes votaram que o site é razoável. Outra pergunta: a quantidade de pessoas que acham que é muito bom. No caso, muito bom, eu tenho 42,5%. Então, eu vou achar 42,5% de 200. Observando no exercício anterior, 42,5% eu posso escrever como 42,5 dividido por 100. E depois eu multiplico por 200. 42,5 dividido por 100 é 0,425. E vezes o 200, então vai ter 85 visitantes que votaram que é muito bom o site. Outro exercício, vamos completar a tabela a seguir. No caso, eu tenho uma tabela onde eu tenho a fração. Eu vou achar a fração centesimal. O que é fração centesimal? Que o meu denominador é o 100. Vou achar o meu número decimal e automaticamente eu vou passar para a porcentagem. Porque a porcentagem é denominador 100. No caso, a minha fração é 1 sobre 25. Como que eu consegui fazer com que a fração centesimal seja 4%? No caso, eu tenho que pegar o meu denominador, que número eu vou ter que multiplicar para virar 100 de denominador. No caso aqui, eu multipliquei por 4. 25 vezes o 4 é 100. Então, agora eu vou multiplicar o numerador. 1 vezes o 4, 4. Então, é 4 por 100. E 4 por 100 é a mesma coisa de escrever que é 0,04. E em porcentagem, 4 por 100 é 4%. 1 sobre 20. No caso, o 20, eu vou fazer ele virar 100. 20 vezes quanto que dá 100? É 20 vezes o 5. Então, eu vou multiplicar 1 vezes o 5, que é 5, e 20 vezes o 5, que é
100. Então, fica 5 sobre 100. 5 sobre 100 é a mesma coisa que 0,05 em decimal, que é a mesma coisa de 5%. 5 décimos. 5 décimos, o 10 eu tenho que fazer virar o 100. Então, fica 10 vezes o 10. 10 vezes o 10 é 100 e 5 vezes o 10 é 50. Então, fica 50 para 100, que é a mesma coisa de 0,5, que é 50%. Agora, 4 por 25, 25 eu vou virar 100. No caso, eu vou multiplicar por 4. 25 vezes o 4, 100. E 4 vezes o 4, 16. Então, fica 16 centésimos, que é 0,16. Em porcentagem é 16%. Outro, vamos escrever as porcentagens das frações reduzidas. Então, eu tenho 20% que eu vou escrever em frações reduzidas. Então, 20% vai ficar 20 está para 100. Agora, eu vou simplificar essa minha fração. Eu vou dividir em cima por 20 e dividir embaixo por 20. 20 dividido por 20 é 1. 100 dividido por 20 é 5. Então, 20% em fração reduzida é 1/5. Outro, 100%. Como eu escrevo 100% em fração? 100 está para 100. 100 dividido por 100 é 1. Outro, 25%. Então, fica 25 está para 100. Agora, eu vou dividir por 25 em cima e dividir por 25 embaixo. 25 dividido por 25 é 1. E 100 dividido por 25 é 4. Então, 1/4 equivale a 25%. O último, 10%. 10% em fração fica 10 está para 100. Agora, eu vou simplificar por 10 em cima e 10 embaixo. 10 dividido por 10 é 1. 100 dividido por 10 é 10. Então, fica 10% é igual a 1/10. 2. Competição. Nosso exercício agora é esse. O circuito de uma prova de ciclismo tem 450 metros. Na marca de 2/5 desse trajeto, a partir do início, está o obstáculo mais difícil do circuito. A quantos metros do início do percurso está esse obstáculo? Então, vamos fazer o desenho aqui. Então, o total do circuito da prova de ciclismo é 450 metros. No caso, aqui é o início do trajeto, aqui é 1/5. 2/5, no caso, vai ser aqui. Se aqui é 2/5, aqui é 3/5, 4/5 e 5/5, que é o trajeto completo. Pergunta. Qual é a pergunta do problema? O que se pede o problema? Então, vamos lá. A quantos metros do início do percurso está esse obstáculo? Quem que é esse obstáculo? O obstáculo mais difícil do circuito. Outro. Quais são os dados do problema? O que o problema vem a falar para mim? Ele fala que o comprimento do circuito é 450 metros. Indicação da marca onde está o obstáculo mais difícil é 2/5 do trajeto, a partir do início. Esquema indicando a marca de 1/5, que a gente também tem um desenho mostrando o 1/5. O esquema apresentado está dividido em quantas partes iguais? Isso corresponde a que fração do circuito? Bom,
O circuito é dividido em 5 partes iguais e cada uma dessas partes corresponde a 1/5 do circuito. Então, o circuito é dividido em 5 partes e cada parte equivale a 1/5 do circuito. Pergunta: qual é a medida em metros de todo o circuito da prova? Ele já fala que são 450 metros o circuito da prova. Pergunta: de acordo com o esquema, o percurso foi dividido em 5 partes iguais. Cada uma dessas partes corresponde a quantos metros? Então, o seguinte, eu tenho 450 metros que está dividido em 5 partes. Então, cada parte equivale a quantos? Então, é o tal do 400 dividido por 5, que cada parte equivale a 90 metros. No esquema a seguir, marque quantos metros um ciclista terá percorrido em cada um dos pontos assinalados. Então, eu tenho o circuito, ele quer saber esses pontos, quantos metros equivale ao percorrido do meu ciclista. Então, para ele começar a prova, então ele vai estar no 0 metros. Como está dividido em 5 partes, então o primeiro é 0 metros, o segundo é 90 metros. 90 metros mais 90 metros, 180 metros. 180 metros mais 90, 270 metros. 270 metros mais 90, 360 metros. E o último ponto é 450 metros. Próxima pergunta. Observe a reta numérica a seguir, que está dividida em segmentos de mesma medida. Então, eu tenho uma reta onde está dividida em mesma medida. 0, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 2 e assim sucessivamente. E eu tenho um ponto M, eu tenho um ponto L, eu tenho um ponto K e o ponto J. Pergunta: qual é o ponto que melhor representa a localização do número 5/4 nessa reta? Então, no caso, eu tenho que saber quanto que é 5/4. Se eu for pegar o 5 dividir por 4, vai dar 1,25. E o ponto que melhor representa o número 5/4 é a letra M, porque aqui um pouquinho adiante é 1,2. E um pouquinho para cá, para a direita, é então o 1,25. 3. Colorindo barras. No caso, eu tenho aqui uma barra branca, amarela, a verde claro, a vermelha e a roxa. Quando a minha barra não tem nenhuma divisão, ela é considerada como um inteiro. A minha barra amarela está dividida em 2 partes, então aqui equivale a meio e aqui também equivale a meio para dar uma barra de 1 inteiro. A minha verde claro está dividida em 3 partes, então aqui vale 1/3, 1/3 e 1/3 para dar uma barra inteira. A vermelha está dividida em 4 partes, então cada pedaço vale 1/4 e as outras também 1/4 para dar 1 inteiro. A barra roxa está dividida em 5 partes, então cada parte equivale a 1/5 para dar 1 inteiro. Aqui agora eu tenho a barra verde escuro, azul escuro, marrom, azul claro e a laranja. A verde escuro está dividida em 6 partes, então cada parte equivale a 1/6 para dar 1 inteiro. Azul escuro está dividido em 7 partes, então cada parte equivale a 1/7 para dar 1 inteiro. A barra marrom está dividida em 8 partes, então cada parte equivale a 1/8
para dar um inteiro. A barra azul claro está dividida em 9 partes, então cada parte, logicamente, então tem um nono para dar um inteiro. E a barra laranja está dividida em 10 partes, cada parte, então, equivale a um décimo para dar um inteiro. Então, vamos lá. Identifique preenchendo com símbolos de maior, igual ou menor os espaços com interrogação e faça comparações entre esses números fracionários. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o exercício A até o exercício L. Então, eu vou ver quem é maior, quem é menor ou quem é igual. 2/5 e 3/5, no caso, o 3/5 é maior que 2/5. Na B, 4/9 e 9/9. No caso aqui, o maior é 9/9, porque meu numerador é maior, eu tenho mais quantidades de 1/9. A C, 9/9 e 8/8. No caso, 9/9. 9 dividido por 9 é 1. 8 dividido por 8 também é 1. Então, são frações equivalentes, são iguais. A D, 8/8 e 6/8. Então, no caso, 8/8 é maior, porque é um inteiro, e 6/8 não é um inteiro, é menor que um inteiro. A E, 1/2 e 2/4. No caso, as duas são frações equivalentes, porque 1/2 é meio e 2/4 também é meio. Então, são frações equivalentes, são frações iguais. A F, 1/3 e 2/6 também são frações equivalentes. 1/3 e 2/6. A G, 2/5 e 1/5. Aqui eu tenho 1/5, aqui eu tenho 1/5 mais 1/5. Então, 2/5 é maior. Agora, H, aqui eu tenho 4/6. E aqui eu tenho 4/4. 4/4 é um inteiro. 4/6 é menor que um inteiro, porque para ser inteiro tem que ser 6/6. Então, aqui o 4/4 é maior. Aí, 3/4 e 3/5. No caso, 3 partes de 4 e 3 partes de 5. Então, quem é o maior é o 3/4. A J, 2/4 e 3/6. Esses são frações equivalentes. 2/4 equivale a metade e 3/6 também equivale a metade. A K, 6/8 e 3/4. No caso, também são frações o quê? Equivalentes, porque 6 dividido por 8 é igual que 3 dividido por 4. Agora o L, 6/10 e 6/8. 6 partes de 10 e 6 partes de 8. Então, quem é o maior aqui seria o 6/8. Agora, a gente vai fazer essas operações aqui. 1/5 mais 4/5. Quando eu tenho denominadores iguais, eu copio o meu denominador e somo meus numeradores. 1 mais 4, 5. 5/5 é igual a 1. Agora, 5/5 mais 4/5. 5 mais 4 é 9. E copia o denominador. Aqui também copio o denominador e 5 menos 3 é 2. Então, fica 2/7. Bom, aqui os denominadores também são iguais, então eu faço 3 mais 2, que é 5/7. Denominadores iguais, então eu faço 5 menos 1, que é 4/5. Denominadores iguais, faço a parte de cima. 9 menos 5 dá 4/10.
Aqui no caso, denominadores iguais, 5 mais 4, que é 9 décimos. Denominadores iguais, então 4 menos 3, que é 1 sexto. Denominadores iguais, então 6 menos 3 dá 3 sétimos. Copio o denominador, 6 mais 2 dá 8 oitavos. 8 dividido por 8 é igual a 1. Copia o 6, 4 menos 1 dá 3 sextos. O último agora, copia o 5 e faz 2 menos 1, que dá 1 quinto. Próximo, agora a gente vai somar e subtrair. 3 décimos mais 11 décimos, copio o 10, fica 14 décimos. Copio o 100, 7 mais 8 dá 15, 15 centésimos. Copio o 138, faz 25 mais 6, que dá 31 sobre 138. No caso aqui é uma soma, copio o denominador, que é o 20, e faz 5 mais 15, que é 20. 20 dividido por 20 é igual a 1. Aqui é uma subtração, denominadores iguais, copia. 25 menos 13 dá 12 por 36. Denominadores iguais, 3 menos 2. 3 menos 2 é 1 centésimos. Denominadores iguais, 6 menos 5, que dá 19avos. Considere as retas numéricas abaixo. No caso aqui, essa reta numérica, ela marca o 0 e o meio, aqui o 0 e 3 quartos, 0, 1 quinto e 0, 3 décimos. Pergunta: a única sentença verdadeira é A. 7 décimos é maior que 3 quartos. B. 4 quintos é maior que 8 décimos. C. 5 décimos é maior que 2 quintos. A. D. 2 décimos é maior que 1 quarto. No caso, a resposta correta aqui, essa é a única sentença verdadeira, que 5 décimos é maior que 2 quintos. 2 quintos está aqui, no caso, e 5 décimos está aqui. Então, 5 décimos é maior que 2 quintos. 4 mais e menos faz toda a diferença. Vamos para o exercício. Resolva a operação a seguir. No caso, eu tenho 5 quartos mais 2 terços mais meio. Observe que aqui os meus denominadores são diferentes. Quando os meus denominadores são diferentes, eu tenho que achar o MMC desses denominadores. Então, eu coloco o 4, o 3, o 2, passo um traço e vamos dividir pelos números primos. Primeiro número primo que eu posso dividir algum desses números é o 2. 4 dividido por 2 é 2. 3 dividido por 2 não dá, então eu copio. E 2 dividido por 2 é 1. No caso, 1 já acabou. Então, agora eu tenho o 2 e o 3. Dá para continuar dividindo por 2, porque 2 dividido por 2 é 1. O 3 eu não vou mexer e copio 1 que já terminou. Agora, eu vou dividir o 3 por 3. Então, agora eu copio o 1, 3 dividido por 3 é 1 e copio 1. Agora, eu passo um traço aqui e multiplico esses números aqui para dar o meu MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 3, 12. Então, agora eu vou passar um traço e o meu denominador vai ser o 12. Agora, eu vou pegar o meu denominador, vou dividir pelo número de baixo e automaticamente multiplicar pelo número de cima, que vai dar os meus numeradores aqui na minha
fração equivalente. Então, vamos lá. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes o 5 dá 15. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes o 2 dá mais 8. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1 dá mais 6. Então, agora eu copio um número de baixo, que é o 12, e faço 15 mais 8 mais 6, dá 29 dozeavos. Próximo, qual é o resultado de 1/8 mais 5/6? Também são denominadores diferentes, então eu vou fazer o MMC de 8 e 6. Então, vou passar um traço e vou dividir pelos números primos. O primeiro número primo é o 2. 8 dividido por 2 dá 4. 6 dividido por 2 dá 3. Então, agora eu tenho o 4 e o 3. Também dá para dividir por 2. O 4. 4 dividido por 2 dá 2. E o 3 eu copio. Agora eu tenho o 2 e o 3. Dá para de novo dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E o 3 eu copio. Agora eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Passo um traço e multiplico os números, que vai dar, no caso, 24. Então, aqui eu vou passar o traço, vou colocar como denominador o 24. E o 24 eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima para dar os meus numeradores. 24 dividido por 8 e multiplico 1. Então, dá o 3. 24 divide o 6 e multiplica por 5, dá 20. Então, aqui agora fica 24, que eu vou copiar, e 3 mais 20, 23. Então, fica 23 24avos. O último, o valor da seguinte expressão numérica é 2/5 menos 1/10 mais 0,2 é igual a quanto? No caso aqui eu tenho duas frações e um decimal. Só que eu sei que 0,2 é a mesma coisa que 2/10, então eu vou colocar em fração. Então é 2/5 menos 1/10 mais 2/10. Vou fazer o MMC de 5 e 10. Não preciso colocar 2/10 porque são números iguais. Dá para dividir por 2, fica 5 e 5, porque 10 dividido por 2 é 5. 5 e 5 dá para dividir por 5, que é 1. 2 vezes o 5, no caso, o denominador vai ficar como 10. Passo um traço, põe denominador 10, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 1, menos 1. Olha o menos aqui da frente. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes o 2, mais 2. Então, aqui fica 4 menos 1 mais 2, que é 5. 5/10. Agora, eu vou simplificar por 5 em cima e simplificar por 5 embaixo, que vai dar, no caso, meio. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.